Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O erro E1 nos equipamentos da marca Midea, Carrier e Springer está relacionado à falha de comunicação. Lembrando que isso é nos equipamentos inverter, tá bom? E aí, nós temos como componente principal que está ligado aí à comunicação de dados no circuito eletrônico das placas, um componente chamado optoacoplador. É um componente aí responsável pela comunicação de dados aí entre as duas placas, tá bom? E aí, ele é mais ou menos assim. É um componente que tem 4 terminais e ele funciona assim. Entre 2 terminais, ele tem um LED, tá? Um LED é um diodo emissor de luz, ok? Se você alimentar aqui esse LED, vai emitir luz, isso no interior do componente, tá bom? E na outra extremidade do componente, ele tem um fototransistor. O fototransistor, ele trabalha da seguinte forma: quando ele recebe a luz, ele conduz entre esse terminal e esse, fechando, né? Funcionando aí como uma chave, ok? E aí, quando a luz, quando o LED ele acende, vai saturar aqui o transistor, a chave vai fechar. Isso daqui serve para você fazer um acionamento indireto, né? Como você pode ver aqui, não existe comunicação elétrica, tá bom? Isso serve para proteger aí o microcontrolador, que é o componente responsável aí pela comunicação de dados entre as placas. Por isso que precisa ter esse componente para isolar os dados de comunicação, tá? Porque se houver algum surto no cabo de comunicação, não vai aí danificar diretamente o processador, ok? Por isso que tem esse componente. E ele trabalha dessa forma. E aí, vou mostrar agora para você esse componente na placa, para que você possa identificar esses terminais e que você possa também estar fazendo o teste dele. Vamos lá? Como você pode ver aí, está aqui o optoacoplador. São 2, tá? Para cada placa aí a gente tem 2 optoacoplador, tanto aqui na unidade externa, quanto lá na interna, que são responsáveis aí pela comunicação de dados, tá bom? E aí, como você pode ver, do jeito que eu fiz no desenho, tem 2 terminais de um lado, 2 do outro. E aí, você precisa identificar o pino que tem o LED, tá? O pino que tem o LED, a entrada do LED. Vamos lá? Deixa eu aproximar aqui para mostrar para você. Como você pode observar, nós temos aqui um ponto do optoacoplador que tem uma bolinha, tá vendo aqui? Tanto nesse quanto nesse aqui. Essas bolinhas elas servem para sinalizar o pino número 1, que é o mesmo pino de entrada do LED. Então eu tenho aqui o anodo do LED e aqui o catodo. Aqui é a mesma coisa, anodo e catodo. O LED, para quem não sabe, ele tem polaridade, então não adianta você ligar ele com a alimentação invertida, que ele não vai acender. Ele só acende se for alimentado corretamente, tá bom? E aí, eu vou ensinar você a estar fazendo a alimentação desse LED e testando aquela chave, que é o fototransistor, tá bom? Como eu falei com vocês que ele trabalha como uma chave, a gente vai testar em continuidade. E o LED, eu vou mostrar como é que você vai fazer para alimentar ele, para ele estar emitindo luz e saturando o fototransistor, para que ele venha estar conduzindo aí, a gente está fazendo o teste de continuidade. Vamos lá? Para você fazer esse teste, você vai precisar de 2 multímetros. Um multímetro analógico e um multímetro digital, para você estar fazendo o teste de continuidade. Então, no multímetro digital, você vai colocar ele na escala de continuidade. Ok? No multímetro analógico, você vai colocar ele aqui na escala de X1. Para você testar o optoacoplador, você vai precisar aí de mais uma pessoa para te ajudar, porque você vai utilizar os 2 multímetros simultaneamente. Presta bastante atenção para que você possa entender como que vai funcionar esse teste. Você está vendo aqui a bolinha que indica o terminal número 1 de entrada do LED? Então, você vai fazer o seguinte: nos 2 terminais opostos a ele,
que são os dois aqui de cima, você vai colocar aí o multímetro digital que está na escala de continuidade. Não importa ali a polaridade, só coloca lá as duas ponteiras. Após você colocar aí as duas ponteiras do multímetro digital naqueles dois terminais, que são opostos ao terminal número 1, que é o terminal que tem a bolinha desenhada no corpo do componente, você vai fazer o seguinte: você vai colocar a ponteira preta do multímetro analógico no terminal que tem a bolinha e a ponteira vermelha no outro terminal que sobrou. Quando você encostar as duas ponteiras, tem que haver continuidade. Não havendo continuidade, o optoacoplador está defeituoso. Você vai repetir esse mesmo teste para esse outro optoacoplador. No caso de você encontrar um componente desse defeituoso, você vai pegar o código dele e vai fazer aí a substituição por outro igual a ele, tá bom? E com isso, chegamos aí ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.